Olha só, kit prata 01. Aqui, ó. Já abri, só você clicar agora. Vou abrir. Daí eu te aceito. Nossa, já tem 2 pessoas. Deixa eu ver quem que é. Entrou? Ela bateu no carro. Ela bateu no carro dela. E vamos vender a empresa desse ano e dedicando nesse aparelho revolucionário que é o Kengobio, como hoje o Photopad, como o Kit Redux, como o New Kits, aonde você andava aí com, tinha que fazer uma carga monstruosa de 5, eu sou mais maluco aí, até 20 peças numa caminhonete, e hoje você anda com valor de 20, 30 peças até num porta-mala do carro. Até mais do que isso. Se fosse lá Kengobio, você anda com 50 peças, né, Takashi? 100 peças. Verdade. E é um produto excelente, que é o complemento daqueles colchões que você tem vendido, ou aquele representante, ou aquele amigo seu, você fala, hoje você tem um complemento, que é um aparelho bioeletromagnético, que é o Kengobio, ou, se não, uma fibra científica que põe em cima dos colchões, que é a Photopad. Então, gente, é por aí. Então, nós estamos aí num trabalho gostoso, maravilhoso, é fazendo amigos. Aonde você vai, você faz amigos. Eu tive aqui há uma semana atrás, em São José do Rio Preto, um empresário na pura morfina. Dor terrível. Se não for na morfina, a dor dele não saía. E a gente fez a aplicação do Kengobio ali na coluna dele, ele ficou junto com a gente o dia inteirinho, alegre, feliz, a dor desapareceu por 24 horas, e ali ele fez a aquisição do seu aparelho bioeletromagnético. Então, hoje, estamos aqui com o mestre Takashi, como sempre, uma pessoa de grande conhecimento, de grandes preparo, uma pessoa que desdobra aí o inglês, o japonês, o espanhol. Eu digo, considero ele o doutor Takashi, porque tem muita gente que tem o diploma, tem a faculdade, mas não tem a habilidade. E o Takashi é uma pessoa que só não tem o diploma de médico, ou cientista, mas é uma pessoa que desenrola esse trabalho a nível mundial há muito tempo. Tem acompanhado os grandes pesquisadores, os grandes cientistas, divulgando essas tecnologias. E a minha esposa aqui, que de advogada, carreira de juíza, pelos resultados do produto, se dedicou. E assim a gente tem muitos profissionais no nosso mercado, fisioterapeuta, temos médicos, pessoas dedicadas. Então, gente, vou falar aqui, não vou deixar espaço para isso. Agora eu estou devolvendo aqui para o grande mestre Takashi, para a doutora Sandra. Estamos aqui com um grupinho na sala, aqui na cidade de Araçatuba, divulgando esse trabalho para o mundo afora. Se vai lotar essa sala, hein, Takashi? Se lotar a sala, a gente vai para o YouTube. Obrigado. Hoje nós estamos assim, né, Sandra? Você está liberando aí. Hoje nós estamos ao vivo e, ao mesmo tempo, estamos misto, né, com o pessoal aqui também presencial. Um prazer muito grande estar aqui. Vamos passar a semana fazendo trabalho, amanhã também. Já está ali, ó, só faltam 7 para encher a sala. Sandra, de qualquer maneira, o que eu vou fazer? Eu teria que... Estou tentando achar aqui a maneira de fazer, eu não vou conseguir colocar porque eu não programei. Tinha que ter programado antes, né, ao mesmo tempo, para colocar no YouTube. Mas vai ficar gravada depois. Bora trabalhar, então. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Hoje nós estamos, como eu disse, presencial com o pessoal, então eu vou estar falando com vocês e com eles ao mesmo tempo, tá? Mas qual que é a nossa ideia, tá? Hoje nós vamos falar sobre os benefícios e as tecnologias do PhotonPad, em especial da tecnologia do PhotonPad, tá? Bom, voltando aqui, pessoal, então, olha só, hoje nós vamos falar, e para começar falando do PhotonPad, nós precisamos entender como ele nasceu. PhotonPad não é um produto, é um produto novo no Brasil, lançamento recente. Vantagens do PhotonPad: produto novo, um produto patenteado, um produto diferenciado para a rede de vocês, tá?
mas que existe já no Japão há bastante tempo. Eu vou falar um pouco disso para vocês entenderem como isso começou no Japão e por que começou o Photon Pad como esse excelente produto, tá? Vamos lá, eu estou com o material aberto aqui e quero falar para vocês. O Photon Pad, ele está numa publicação em espanhol, eu vou ler algumas coisas traduzindo ao mesmo tempo para vocês, simultâneo, mas o mais importante é vocês entenderem esse conceito. Ele foi desenvolvido, por isso que o Levi usa muito bem, gosto muito dessa expressão do Levi, chamada manta científica. Por que é uma manta científica, tá? Porque ele foi desenvolvido nos laboratórios de um hospital. Só que, diferente de muitas coisas que a gente vê aí no mercado de terapêutico, fala, meu produto foi desenvolvido no hospital, mas não dá uma referência, não fala que é hospital, não mostra como é que é. Não, na Kenkopato, por se tratar de uma empresa que tem um centro de pesquisa e que realmente utiliza dessas tecnologias e mostra esses produtos, os benefícios direto da fonte, então é importante vocês entenderem e conhecerem como foi desenvolvido esse trabalho, tá? Eu vou fazer o seguinte, nós lotamos a sala, pessoal. Posso pedir para o senhor derrubar a sua? Como o senhor está aqui com nós, seu Carlos? Sabe por quê? Isso, porque aí cabe mais gente na sala, né? Então, o seu Carlos já liberou aqui, obrigado, seu Carlos. Porque aí quem está ao vivo aqui, a gente consegue, o pessoal que está fora consegue assistir, né, Sandra? Tá? O seu caiu? Não, pode deixar, Sandra. Eu deixo aqui também, até porque eu mesmo vou controlando, pode ficar tranquilo. Isso, tá? Para poder, que você não vai conseguir entrar mais agora já está com 100, tá? E tem gente esperando na sala. Bom, vamos lá, pessoal. O Photon Pad, ele foi criado num hospital, tá? No hospital de Nara, no Japão, tá? Esse hospital é um hospital especializado em traumas, em pacientes que passavam muito tempo acamados após um acidente de automóvel, um acidente de motocicleta, e aí tinha que fazer uma cirurgia de grande porte. Então, que tipo de recurso que existiria dentro desse ambiente para auxiliar esses pacientes? Primeiro, por quê? Um ponto bastante preocupante em qualquer internação de longo prazo, pessoal, é a questão das infecções hospitalares, né, que as pessoas têm. Então, como ter um ambiente, como ter uma cama, um leito, que eu tivesse o mínimo disso. Primeiro, esse era um ponto. Segundo, é o tempo que uma pessoa passa nesse ambiente que vai gerar o que a gente chama de ferida de decúbito, né? Ou a popularmente conhecida escara. São úlceras de pressão. O que é úlcera de pressão? As pessoas passam muito tempo acamadas, deitadas ou sentadas. Nesse caso, eram deitadas, tá? E aí começavam a ocasionar os problemas de feridas de úlceras. Esse era um segundo problema que eles estavam investigando. Um terceiro problema é o seguinte: quando as pessoas passam semanas, dias, semanas, meses deitadas numa mesma posição, você tem atrofia muscular, você tem comprometimento circulatório por pressão, e tudo isso comprometia a saúde e principalmente a recuperação desses pacientes. Então, vamos testar uma tecnologia, tá? Então, eles testaram essa tecnologia, eu vou traduzindo aqui para vocês do espanhol. Então, lá, a gente chama em espanhol cobre-colchão, o cobre-colchão Photon Pad, é uma excelente ferramenta terapêutica para reativar a circulação sanguínea e evitar problemas de circulação, úlceras por pressão, atrofias musculares, tensões, rigidez e também o alívio da dor. Quem aqui já teve que passar muito tempo acamado sabe disso. O início desses estudos foram em 1993, em um laboratório municipal do hospital, no laboratório do Hospital Municipal da cidade de Nara, no Japão. Se realizou um estudo clínico duplo cego, utilizando o cobre-leito, que a gente chama lá no Japão, chama-se cobre-leito, ou aqui em espanhol cobre-colchão, que é a nossa manta, traduzindo
ao bom português, e o nome é o mesmo, PhotonPad, com o objetivo de avaliar a eficácia e a segurança e a sua utilidade no aumento do fluxo sanguíneo em pacientes prostrados, em pacientes acamados, tá? Então, vamos lá entender o que é um estudo duplo cego, tá? Todo mundo escuta, mas muitos podem saber aqui, mas é importante a gente esclarecer. Então, foi pego um grupo de 30 pacientes, tá? E um outro grupo de mais 30 pacientes. Desses grupos, foram colocados o mesmo PhotonPad. Imagina, esse PhotonPad que está na minha mão foi colocado igualzinho. Mesmo tecido, mesmo tamanho, mesma cor, mesma espuma. Só que 30 tinha fóton, na época, só fóton, porque em 93, só a primeira tecnologia, que era platina de titânio e alumínio, que era só o infravermelho, e 30 deles não foi colocado nada. Só que era exatamente igual. O teste duplo cego, ele chama duplo cego por causa disso. O que é o duplo cego? É você ter uma manta dessa com fóton e uma manta dessa sem fóton, sem as pessoas saberem a diferença. Quem sabe a diferença? Nem o paciente sabe a diferença, nem os médicos e nem os especialistas que acompanham sabem a diferença, tá? Por quê? Porque se a pessoa souber a diferença, ele descaracteriza duplo cego, inclusive os próprios médicos. Os próprios médicos, eles não podem entender isso como eu sei que esses pacientes e esse PhotonPad está sendo utilizado, tem a tecnologia e o outro não tem. Não, ninguém sabe disso, entende? Isso é importantíssimo, é isso que caracteriza um estudo duplo cego, ok? Então, fizeram esse estudo duplo cego, tá? Com esses pacientes, e chegaram à seguinte conclusão, deixa eu ler aqui no resumo para vocês. Então, se investigaram 30 pacientes internados no departamento de ortopedia e traumatologia, pacientes com lesiomas e sintomas degenerativos crônicos. As peças de PhotonPad fornecidas para ambos os grupos foram preparadas de modo que não houvessem diferença aparentes nela. É isso que acabei de explicar para vocês. E os resultados demonstraram, com o PhotonPad, um aumento na taxa do fluxo sanguíneo, tá? Eu vou ler alguns aqui para vocês, ó, de pacientes prostrados ou pacientes acamados. Então, existe um aparelho chamado Doppler, sonar Doppler, que mede o fluxo sanguíneo e mais a pressão desse fluxo sanguíneo, tá? Eu vou falar aqui em números só para vocês terem uma ideia. Então, num grupo, um paciente que tinha 4,3, tá? Positivo e menos 2,3 de pressão, tá? Antes do uso, essa figura A. Após o uso, 30 minutos após o uso, o que era 4,3 passou para 7,1. E depois de 60 minutos, o que era 7,1 passou a 10,1 de aumento no fluxo sanguíneo, tá? O estudo também revelou que as pessoas prostradas ou acamadas que utilizavam o PhotonPad, em tempo de recuperação foi menor e também a melhora nos sintomas como diminuição da dor e cicatrização das feridas. Então, o objetivo era medir a circulação sanguínea nesse estudo, tá? E a questão de infecção hospitalar, as feridas, mas se percebeu que o resultado de recuperação naqueles mesmos pacientes, nos 30 pacientes que usavam o PhotonPad com a tecnologia e os 30 PhotonPads que não usavam, esse grupo controle, o resultado nesses 30 pacientes que utilizavam eram melhor, inclusive na parte de recuperação das dores e no processo de cicatrização, tá? Deixa eu voltar aqui, então. Os resultados são muito importantes, especialmente para pessoas que estão acamadas ou imobilizadas e para as pessoas de terceira idade que vêm sendo obrigadas a permanecer em camas, né? Que a gente hoje, inclusive, falávamos isso lá da sua sogra, que é a sogra do seu Ari, que está aqui com a gente no ao vivo, que hoje nós estávamos à tarde na casa dele, foi justamente isso, que a sogra dele passa muito tempo e sente muitas dores. Por quê? Porque não tem os movimentos aeróbicos, anaeróbicos, que é um movimento nosso, de levantar, e isso faz com que a nossa musculatura receba essa circulação, essa ionização, e, portanto, quem faz isso? É o sangue.
A circulação sanguínea que faz isso. E quando a pessoa, por algum motivo, seja ele qual for, inclusive esse próprio confinamento que muitos idosos estão passando, do momento de pandemia, também tem provocado isso, né? Atrofias musculares que são, muitas vezes, não é perceptível de alguém que está, mas as pessoas começam a sentir dores e elas começam a ter problemas de microlesão, que não aparece agora, mas isso vai ocasionar a médio prazo para idosos problemas seríssimos articulares, tá, pessoal? Então, é importantíssimo vocês observarem nos seus pais, nos seus avós que estão em casa aí e que muitas vezes a gente não toma esse cuidado dos idosos. Então, eles ficam muito tempo, por quê? Porque esse movimento de sair do quarto e ir para a cozinha, da cozinha para a sala, só não é suficiente para que o corpo possa ter esse fluxo sanguíneo necessário. Por quê? Porque o sangue ele é um rio que precisa ter fluidez. E quando ele para, como qualquer rio, parou, ele vai criar o quê? Ele vai criar limo, e o nosso sangue não é diferente. Rio parado não dá peixe, certo? Circulação, problema de circulação, não dá peixe por quê? Porque não tem oxigênio. Os estudos do Photon PED mostram isso. Então, vamos lá. Então, só para finalizar, né, os estudos, então, foram muito importantes para comprovar, além do efeito na circulação, além na melhora do sistema, não só da circulação sanguínea. Pessoal, eu quero destacar para vocês que nós também temos que pensar na circulação linfática, tá? O que é a circulação linfática que a gente ouve muito, né? E muitas vezes nós não conhecemos. Nós temos duas circulações no nosso corpo. A do sangue, que vai arterial e que volta venoso. Então, ele vai pelas artérias e ele volta pelas veias. Ele vem pelas artérias, sai das artérias, do pulmão, batendo pelo coração, e vai oxigenando o corpo, todos os tecidos. Volta pelas veias, vem com ele venoso, venenoso, carregado do gás carbônico, das metabolizações, passa pelo pulmão, joga para fora e volta a respirar oxigênio de novo. Tá? Esse é a circulação do sangue. Eu fazia um treinamento na sexta-feira, vou repetir para vocês, prestem atenção na importância disso, principalmente o uso do Photon PED agora no inverno, tá? O inverno, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Vocês sabem que os maiores índices de problemas como do coração, você que trabalha também, na universidade, né, que você trabalha, eu confundi, mas quem trabalha com área de saúde, isso, o inverno, os problemas de coração geralmente dá na madrugada nas pessoas. Geralmente, num horário entre 2, 3, maiores índices, 4 horas da manhã. E o índice de problemas cardíacos, gente, nesta época do ano de inverno, é maior ainda. Eu vou explicar depois para vocês no ciclo do sono, que eu vou falar na segunda etapa do Photon PED. Por enquanto, estamos falando só da circulação sanguínea. Façam assim com a mão de vocês, ó, todos vocês, tá? Fechem a mão assim, deixando ar dentro da mão de vocês, uma bolinha, tá? Quando você vai fazer isso, você vai descobrir exatamente o tamanho do seu coração. O seu coração é a sua mão, só que não fechadinho assim, ó. Ele tem que ficar com o oco dentro, ó, com um buraquinho. Ele vai fazer este movimento aqui, tá vendo, ó? Este movimento. Este movimento vai circular o sangue no nosso corpo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui na sala comigo. Florentino, daqui a São Paulo são 500 e poucos quilômetros, mais quase 600 quilômetros, certo? E de volta dá 1.200. Você acredita que se eu pegasse toda a circulação, todas as veias e artérias do teu corpo, eu conseguiria esticando ele em linha reta, daria para mim em São Paulo e voltar? Na sua opinião? Algumas vezes. Quem acha que é mais, quem acha que é menos, tá? Imagine o seguinte, algumas vezes com uma bombinha desse tamanho aqui, tá? Essa bomba vai ficar bombeando o tempo todo e ele vai ter que levar esse sangue, levar esse oxigênio, levar essa nutrição pelas veias e artérias, tá? Primeiro pelas artérias, depois pelas veias. Pasmem, tá? Todas as veias e artérias de um adulto, se juntassem elas,
elas não iam só daqui a São Paulo e voltar várias vezes, como disse o Florentino, tá? Todas elas daria a volta 2,5 vezes no globo terrestre. Um adulto, para você... Então, você imagina o seguinte, o sangue que saiu daqui, de uma bombinha do tamanho da sua mão, ele vai ter que rodar o mundo todo 2 vezes, entende? O tamanho e a importância e a complexidade que é a fisiologia humana, a máquina perfeita criada de forma divina, na minha crença, criada de forma divina, tá? Mas mesmo para quem não acredita, quem é ateu e que não crê nisso, mas é uma coisa assim maravilhosa. A gente pensar que isso tudo funciona num equilíbrio, que isso funciona. Então, esse sangue, quando ele de alguma maneira ele é interrompido, e aí a vida moderna provoca isso, a alimentação e tudo mais, então nós temos que dar hoje um recurso adicional para essas pessoas. Então, ou seja, uma pessoa que amputou uma perna, que sofreu lá, que fez uma cirurgia porque sofreu lá naquele hospital, ele precisava melhorar este fluxo. Como é que nós vamos fazer isso de forma passiva? Gente, esta é a palavra. Você melhora, usar o Photon Pad, está provado, não é pelo Takashi, não é pela Kenko Pato, não. Tá provado pelos cientistas, pelos médicos, pelos fisiologistas do hospital municipal, hospital público, lá no... né? Tem gente querendo chegar, tem mais uma só aqui, ó, só um espaço só. Mas então tem... ou seja, tudo isso comprovado para as pessoas, por cientistas, por um centro clínico, por um centro hospitalar. Isso que é importante de vocês. Então, quando vocês estiverem com o cliente de vocês, eu quero que vocês digam o seguinte, ó, a Photon Pad não é uma produção da nossa empresa, uma exclusividade da nossa empresa, mas ela foi desenvolvida e levou anos sendo estudada por médicos, por cientistas. Mas vocês lembram que a primeira versão aconteceu lá em 1983? Em 1993, era a primeira versão, gente. Hoje, a versão que nós temos é uma versão muito mais evoluída. É uma versão com platina, é uma versão com titânio, é uma versão com alumínio e é uma versão com prata coloidal, que tem um poder muito grande, por isso que eu falava das escalas, que eu comentava. Prata coloidal é um excelente antimicrobiano, antifungicida, antifungos, antibácaros e antivírus. Então, ou seja, se eu durmo no Photon Pad e a ressonância do efeito prata coloidal entra na minha corrente sanguínea, eu tenho um efeito antiviral na minha corrente sanguínea. Então, eu poderia dizer que eu estou fazendo uma profilaxia, um tratamento preventivo contra vírus, fungos, bactérias. Sim, uma bactéria no seu colchão te dá o quê? Rinite, sinusite, crise de asma, certo? Uma bactéria, você respirar uma E. coli que pode estar no coisa, você pode ter uma diarreia, você pode ter uma disfunção, né, estomacal ou intestinal, e se você respira ou você deixa ter contato pelas mucosas, um vírus que tanto assola, qualquer vírus, pode ser H1N1, pode ser influenza e pode ser, né, o Covid-19. Então, ou seja, se eu tenho... Por que a gente põe álcool nas coisas? Porque a gente quer que aquele ambiente esteja esterilizado. Quando eu ponho a Photon Pad, além de ter essa emissão contínua, gente, é muito simples. Quando suas avós, seus avós, os antigos queriam matar os fungos e as bactérias no cobertor, o que ele fazia? Põe no sol, pendurava no varal, para quarar, como dizia minha mãe. Não é quarar que dizia isso? Então, gente, hoje você tem uma tecnologia de ponta vinda de uma universidade, vinda do hospital, que quara, que quer dizer o quê? Que quando você colocava lá, não matava os fungos, bactérias, os vírus, ele faz a mesma coisa, isso no seu ambiente hoje, usando tecnologia de ponta. Nossa, até eu sumi. Voltei para a tela aqui. Agora voltei. Achei que até eu tinha caído da tela. Gente, deixa eu até botar alguém aqui. Deixa eu colocar o... Você está tentando entrar, mas não tem vaga. Esse é o problema. Né? Eu vou colocar o Marcos Holanda aqui como anfitrião, que se cair,
eu tenho como voltar, tá? Então, olha só. Pessoal, até aqui tranquilo? Vai me dando um joinha e vai me fazendo aqui, ó, dando uma... fazendo as perguntas aqui do lado, perfeito? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui com vocês. Então, falamos disso. Gente, então, eles procuraram entender a parte da circulação sanguínea, que eu já falei para vocês dessa importância. Por quê? Porque quando o seu corpo está deitado no photon pad, o infravermelho, ele quebra as macromoléculas, ele deixa... Imagina o seguinte, um rio onde a água está densa, lodo, grossa, ele consegue, tipo o Rio Tietê de São Paulo, consegue a água... Não, você olha, você vê assim uma garrafa PET no Rio Tietê, a garrafa PET vai bem lentinha, certo? Aí você vai na cidade de Tietê, ou na cidade de Barra Bonita, que é o mesmo rio, você joga uma garrafa PET, ela faz isso. Ó. Por quê? Porque a água lá é limpa e a água tem o quê? Fluidez. Lá é a mesma água, a mesma fonte, o mesmo rio. Só que lá a água está suja, pesada, cheia do quê? De agrotóxicos. A nossa corrente sanguínea, tá? Não é muito diferente. Então, se eu deixo a água mais fluida, é isso que vai acontecer. Então, a circulação sanguínea, ela flui de forma melhor. Por que que no inverno é tão perigoso para cardiopatas? Gente, quando ele está dormindo. Porque a fase do nosso organismo, a fase do sono, nós temos, né, 4 fases, 5 fases do sono. Tá? A fase de alerta, depois vamos descendo, beta, as ondas alfas para a gente chegar, até nós chegarmos no dito sono REM. Tá? O sono REM é o sono do aprendizado, da percepção, de tudo aquilo que a gente absorveu. Tá? É quando a gente sonha. Tá? Só que o nosso corpo, ele precisa fazer o quê? Ele tem um processo muito importante, que é baixar o metabolismo durante o sono. Há pessoas que ficam muito agitadas, por isso que pessoas que estão, às vezes, com muito problema, ela não perde o sono, é porque ela não consegue entrar nesta fase. Quando você entra nessa fase, a tua pressão arterial reduz, o teu batimento cardíaco reduz, portanto, a sua circulação sanguínea diminui. Aí é onde está o perigo. Por quê? Porque se ela diminui, ela pode te dar, e ela tem alguma coisa ali, uma artériazinha que está meio entupida, obstruída, o que pode acontecer com isso? Ela vai, naquele momento, ou ela vai entupir mais ainda. Por quê? Porque o fluxo já não é aquela água, percebe? Então, ele vai dar mais passagem e isso vai acontecer. E isso ocorre muito no inverno. Por que ocorre no inverno? Porque no inverno, o teu corpo precisa fazer o seguinte, esfria, diminui. Quando o corpo começa a esfriar, ele tem que esquentar. Como é que o corpo esquenta? Por isso que nós somos ditos, nós não somos répteis, gente. Nós somos seres vivos de sangue quente, é o sangue que mantém a temperatura do corpo, de novo o sangue. Então, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que circular mais rápido para ele aquecer, falando em linguagem simples. E isso é onde podem e acontecem os problemas, por exemplo, de infartos, que acontece às vezes, e geralmente nesses períodos de inverno, é mais comum, e à noite, entenderam? Então, ou seja, fizemos uma pergunta aqui, photon pad versus retenção de líquido. Então, nós falamos da circulação do sangue. Vamos falar da circulação linfática. O que é a circulação linfática? Do mesmo jeito que a gente tem o coração batendo para fazer o movimento do sangue, nós temos dentro do nosso corpo as linfas, que é o líquido de água existente no nosso corpo. E aí nós temos um grande problema, tá? Porque a gente bebe água, nós temos uma água que entra e que sai no nosso corpo, mas temos uma água que nasce e que morre com a gente. Tá? Tem uma matéria muito bacana, até no meu Instagram tem um link, entrem lá, chamada Água Madre, tá em espanhol, tá? Água Madre, que é água mãe, é muito estudada na medicina chinesa. A água mãe do nosso corpo, se eu mantenho essa água mãe límpida, limpa de sujeira, a água mãe é como se fosse a água da fonte. Se eu deixar no rio a fonte
Se eu for lá jogar, contaminar a fonte, lascou o rio inteiro, do começo até o mar, eu vou contaminar o mar, entende? Agora, se eu cuido da fonte de água, o que vai acontecer? O rio todo pode pegar sujeira ao longo tanto é que o Rio Tietê não tem pessoa em São Paulo. Quando a gente chega em Barra Bonita, que no interior de São Paulo, é a coisa mais linda do mundo, o Rio Tietê. Quem não foi lá ainda vai visitar, lá na Inclusa, que vocês vão ver. Por quê? Porque essa parte do rio ele tem capacidade. Nosso corpo é igual. Ele tem capacidade de jogar para fora as toxinas que a gente toma no refrigerante, que a gente come. Só que se a gente joga demasiado e não cuida da fonte, que é o sangue, que é a água, consumo de água, eu vou começar a contaminar a nascente, portanto, a água madre, e aí eu tenho as doenças degenerativas progressivas crônicas. Vamos lá. Então, e qual o problema da retenção de líquido? Dizendo aqui, assim, ó, a parte da retenção do líquido. A linfa, gente, ela não tem uma máquina que bombeia diferente do sangue, que tem o coração. A linfa, ela bombeia quando? Quando eu faço isso, ó. Levantei, sentei, virei, movimentei. Ela é bombeada por movimentos aeróbicos. Ou seja, o nosso corpo foi feito para se movimentar. O corpo humano foi feito para se movimentar. Para comer, caçávamos. Para proteína, a gente tinha que caçar. Frutas, verduras, a gente tinha que apanhar. Entende? Tinha que colher. Hoje a gente não faz mais isso. O máximo que a gente faz é esticar o braço na altura da gôndola e botar no carrinho. Nem carregar, a gente carrega mais, a gente empurra. Então, nós diminuímos demais. Então, quem mais sofreu foram as nossas linfas, porque não tem o bombeamento. A linfa precisa bombear. Tá? Então, por isso que a gente começa a reter. O Carlos falava há pouco para mim, as pessoas começam a usar o Photon Pad e falam, eu estou achando que estou emagrecendo. Na verdade, é a junção, né? Photon Pad com água não é emagrecer, tá? Ele, na verdade, está drenando o corpo dele. Em peso, na balança, ele não perde, mas ele desincha. Primeiro porque ele elimina muito sódio, primeiro porque ele aumenta a quantidade dessa parte de drenagem, então esse desinchar, esse inchaço excessivo está muito vinculado a essa parte de drenagem. Tudo isso, gente, foi provado e comprovado com essa manta. Então, Takashi, você está me dizendo o seguinte, ele melhora a circulação sanguínea? Não, gente, ele não melhora a circulação sanguínea. Ele equilibra, ele regula o fluxo sanguíneo. Ele nem dá mais e ele nem dá menos, porque fóton-íon é uma energia reguladora. Quem tem pressão alta, então, se fosse dormir aqui, se ele estimulasse, não poderia, porque iria dar mais pressão nas artérias. E, pelo contrário, quem tem pressão alta faz o quê? Baixa a pressão arterial no calibre, porque ele é uma energia reguladora e não energia estimuladora. Se não, quem tem pressão baixa, aí seria bom, porque aumentaria. Não, o fóton... Então, esse é o primeiro princípio. Então, ele regula, ele drena. Como é que você percebe a drenagem? Tá? Primeiro, a urina. Quando você dorme no Photon Pad, as primeiras noites, presta atenção na cor da urina, gente. Tá? Eu presto muita atenção nisso, é muito perceptível. Quando eu viajo de avião, que eu não consigo levar o Photon Pad para não ter que carregar 2 malas, eu levo só a manta, essa pequenininha aqui dentro da mala, e só fica na minha coluna, não fica no corpo todo. Quando eu chego em casa, depois de uma semana, eu começo a perceber, eu consumo mais água. Por quê? A urina fica mais amarelada. Quem dorme diariamente no Photon Pad, a urina começa a ficar mais clara. Por quê? Porque durante a noite toda, ele está fazendo esse trabalho no rim, no fígado, no pâncreas, das fezes, para fazer a eliminação das toxinas, que são os órgãos excretores do nosso corpo. Tá? Numa certa vez, pessoal, o Marcos colocando aqui, ó, desintoxicação. E mais que isso, Marcos, é uma desintoxicação profunda. Porque essa desintoxicação ela acontece a nível molecular, nos radicais livres. Eu me lembro de uma situação, o Levi conhece essa região, tem uma região ali na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, na região de Sombrio, é uma região de muito plantio de fumo ali. O Levi conhece lá.
plantio de roças de fumo. Nós estávamos fazendo um trabalho, que nem eu estou fazendo com vocês aqui, e o distribuidor tinha vendido uma manta de photon pad para colocar de cima já do colchão que é encopado, e a mulher ligou falando que estava a photon pad toda manchada, que tinha dado problema, que estava manchado. Nós fomos lá na casa dele para ver o que tinha acontecido, que ela estava reclamando que era uma assistência técnica, e na verdade não era uma assistência técnica. Quando eu cheguei na cama, quando eu cheguei no sítio, eu já identifiquei. Porque era uma chácara, eles tinham uma casa muito boa, e em volta era o que, Levi? Fumo. Puro fumo. E aí tinha aquele... O paiol, onde eles secavam o fumo, o celeiro, né, que eles dão. O que eles estavam fazendo? O marido ia... A mulher tinha construído uma casa nova, uma casa de sítio com porcelanato. Ela fazia o marido tirar a roupa na lavanderia e entrar para dentro de casa e direto para o banheiro, quando ele chegava da roça. Por quê? Eu falei, mas por que ele troca a roupa lá fora? Foi por causa do cheiro. Só que eles não sentiam mais o cheiro, porque assim, o fumo, gente, tem que passar muito agrotóxico, por quê? Tinha lá as pragas, e o fumo tem um cheiro gostoso. A erva, fumo, tem um cheiro forte, mas bom, que atraía muitos bichos. Quando você plantava fumo, né? Então, olha só, o que ela fazia? Aí eu cheguei na photon pad, olhei, eu falei, eu chegando perto, eu senti eles não. Eu falei para ela assim, a senhora cheira a photon pad. Ela cheirou. Ela falou, nossa, tá cheirando a roupa dele. Eu falei, então, a senhora dê graças a Deus que a photon pad lava ela, entendeu? Por quê? O que estava acontecendo? De noite, o corpo dele exalava aquele cheiro de veneno pelo poro, e aquilo ficava na photon pad, entende? A mancha não era, Levi, uma mancha de tecido. Ele começou a perceber isso. Para você ter uma ideia, ela tinha que lavar, claro que a gente tem que lavar de uma forma, mas a photon pad dela, eu falei, dê graças a Deus que está acontecendo isso. Por quê? Tudo aquilo que ia ficar no corpo dele, porque ele usava ainda, Levi, aquela de costa, de passar veneno, sabe? A máquina. Então, gente, isso acontece no nosso corpo, e presta atenção no seguinte, um veneno como esse, um agrotóxico como esse, ele tem chumbo, cádmio, metais pesados. O nosso corpo, ele não metaboliza nada que não seja orgânico. Por exemplo, estou tomando essa água. A água é uma molécula orgânica. Só que se ela vier com chumbo, uma partícula milimétrica, atômica de chumbo, o meu corpo não vai conseguir metabolizar isso, ele vai ter que jogar para fora. Se eu consumo essa água de uma fonte continuamente que vem contaminada sempre por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos na mesma casa, tomando a mesma água contaminada, o meu corpo chega um momento que ele não consegue mais jogar para fora, porque é excessivo. Aí, isso fica livre no nosso organismo, por isso que chama radical livre, e essa molécula livre, ela se prende, por exemplo, no meu joelho, tá? Estou envelhecendo no meu joelho. Eu vou uma doença óssea degenerativa progressiva crônica. Qual é? Osteoporose. Pode ser, se for no meu cérebro, certo? O que é uma doença degenerativa progressiva crônica cerebral? Me dá alguns exemplos. Alzheimer, Parkinson. Eu não estou dizendo que é isso que ocasionou, mas isso que faz com que o ambiente possa levar a essa degeneração, é isso que estuda uma técnica hoje chamada demência, está colocando aqui, demência senil também vem disso, desses processos degenerativos progressivos, e que a ortomolecular, o senhor falava, macrobiótica de 40 anos, a ortomolecular faz isso hoje, que é fazer o quê? Tentar fazer o equilíbrio orgânico, tirando do nosso corpo o excesso de materiais inorgânicos que nós consumimos. O que é inorgânico? Tudo aquilo que você consome que pode vir do químico, que são chumbos, cádmios, metais, que não são absorvíveis pelo nosso organismo, ok? Então, aí falei da circulação, viram a importância de drenar isso, essa água, para que essa água não acumule isso e não deixe esses metais pesados soltos, liberados ali, porque se ele está livre, porque ele tem um nome bonito, radical livre, a gente acha que é
Até bacana, né? Ah, Não, radical livre, gente, quando ele encosta numa célula que está debilitada, se é o fígado, vai detonar o fígado. Por quê? Porque aquele sujeito, né, o Douglas, a galera que gosta de tomar um uísque, tomar um cuidado, se você toma demais, o teu fígado está debilitado e o metal pesado encosta lá. Entende? Se você tem um problema cardíaco, e o que vai acontecer? A degeneração vai... Se você está limpando toda noite isso do teu corpo, imagina a maravilha. Segundo, eu falei da circulação sanguínea, da circulação linfática. Outra coisa importantíssima, quando você melhora a oxigenação sanguínea no seu cérebro, você diminui a sua atividade neurológica. Pessoas que são hiperativas, que estão com problema de depressão, que hora dorme, hora não dorme de noite e fica cansado de dia. O depressivo acontece isso, certo? Então, o que ocorre? Gente, se o oxigênio do íons para o meu cérebro, usando o PhotonPad, eu diminuo a minha função, né, cerebral. Então, eu relaxo mais. Se eu relaxo mais, eu consigo ter um sono profundo. Percebeu? Então, já melhora nesse aspecto também. Bom, eu falei da prata coloidal. A prata coloidal é um excelente antifungos, antiácaros, antibactérias, certo? Se eu diminuo fungos, ácaros, bactérias, eu vou estar trabalhando, gente, de uma maneira espetacular com um PhotonPad como esse, para problemas de rinite, sinusite, tudo isso que é vinculado a processos alérgicos do trato respiratório. Além do que, ele tem o SGE, que é o que produz íons negativos. E os íons negativos são as vitaminas do ar, o que oxigena o nosso pulmão. Então, ou seja, qual é a maior preocupação hoje de alguém que pega um vírus, esse vírus que assombra o mundo? Não é a saturação do sangue? O que é a saturação do sangue? A quantidade de oxigênio que você tem disponível no seu sangue para ser absorvido pelas células. Entende? Se eu tenho mais íons, eu tenho mais absorção disso. Perceberam? Então, ou seja, eu tenho, além disso, a oxigenação. E ainda eu tenho o efeito do ouro coloidal. O que o ouro coloidal promove no nosso organismo? O ouro coloidal, primeiro que ele é utilizado, gente, com efeito terapêutico desde a época de Cleópatra. Desde o Egito Antigo já se usava o ouro coloidal e tem escritos disso em arqueologia e tudo mais. Mas hoje já é provado pela medicina microvibracional, pela medicina ortomolecular, que o ouro é excelente na sua ação antitrombótica. Vamos de novo falar desse mal que está assolando a nossa sociedade chamada Covid-19. O que acontece quando ele inflama os alvéolos? Ele dificulta a oxigenação, cai a saturação e ele faz o quê? Coagula. Gente, a pessoa, entre aspas, morre asfixiada. Tá certo? Aliás, a asfixiada está esquentando aqui o seu Carlos. Abre um pouquinho a porta para nós ali, só para entrar um pouquinho de ar ali. Falando então dessa parte de... só para entrar um pouquinho... Isso, só um pouquinho assim de ar. Obrigado. Então, ou seja, nessa parte... Vocês perceberam, então, a gente tem uma função de melhorar o sono profundo, toda a parte... da circulação sanguínea, da circulação linfática, toda a parte respiratória do efeito antitrombótico do ouro, mais a ação antiviral e bacteriana da prata coloidal e mais a ionização do nosso sangue, dando para nós mais vitamina do ar para o nosso sangue. Tudo isso, gente, fazendo, sabe o quê? Dormindo. Porque é um aparelho, uma manta projetada para você colocar em cima do seu colchão. Aí eu te pergunto, isso é um tratamento passivo? Significa que a pessoa não precisa mudar o dia a dia dela. Isso é um baita de um gatilho de vendas, de um gatilho mental, porque as pessoas querem tudo isso que a gente está falando, benefícios, melhoria, mas você fala para ela que ela precisa ir para a academia, que ela precisa mudar a alimentação dela. Isso é muito difícil das pessoas fazerem. Nós temos que fazer, mas é mais difícil, porque muda hábito.
Vocês conhecem alguém que não tem o hábito de dormir? Eu não conheço ninguém. E se essa pessoa tem esse hábito de dormir, não tem esse hábito de dormir, leva ela para um médico porque ela tem vida curta. Porque o sono é uma das necessidades do nosso organismo para que ele se mantenha vivo, certo? Então, você não muda o hábito dele. Portanto, é um negócio, além de tudo, gente, muito fácil de vender. Agora, como é que vende, Takashi? Essa é a diferença. Esse produto, somente você demonstrando, levando. Por quê? Porque não aparece na televisão ofertando para ele, o seu Florentino. Você tem que ir lá na casa do seu irmão, falar para ele que ele precisa disso aqui. Ele não sabe que precisa, tá certo? Você precisa despertar isso nele, e ele não sabe que tem. Qual que é a obrigação do distribuidor do Prata, que está aqui, cada um de vocês, mais de 100 pessoas nessa sala, e gente querendo entrar, e mais vocês aqui? É ir levar isso para as pessoas. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, sem você não apresentar isso para o teu cliente, vai ser muito difícil, certo? Bom, pessoal, são 20 horas. Agora eu vou responder algumas perguntas, Sandra, que tem aqui. Eu sei que hoje você está... O Douglas falou, sobe no YouTube, mas infelizmente. Ó, o Photon Pad ajuda no controle da fibromialgia? O Juliano perguntou. Juliano, ele tem um efeito analgésico e sim, alivia dores, alivia... A fibromialgia é a conhecida dor que anda. Mas a fibromialgia é uma doença psicossomática, né? Sistêmica e psicossomática. Então, para ter um tratamento com as nossas tecnologias bem profundo, na fibromialgia, eu indico você vender a Photon Pad acompanhada do Ginkgo Bio, o par perfeito, entendeu? Não podendo, usando o Photon Pad, vai ajudar sim no alívio, que a pessoa fica muito tensa, a pessoa sente dor. Quem sente dor não consegue dormir direito, tá? Então, o par perfeito, Juliano, Photon Pad com Ginkgo Bio, ok? Vamos lá. O Photon Pad ajuda na perca do paladar pelo Covid. Quem fez essa pergunta foi, não estou conseguindo ver, é que não está mostrando direto aqui para mim, mas assim, eu não acompanhei nada desse tipo, não poderia afirmar que ajuda na perda do paladar do Covid. O que eu posso dizer é o seguinte, que usando o Photon Pad, tá, você aumenta o poder viral de carga antiviral no seu organismo, baseado ao efeito da prata coloidal, você tem um aumento da tua imunidade e, além do que, você tem uma proteção antitrombótica no teu sangue. Então, é uma profilaxia, tá? É um preventivo. O que é profilaxia? Que é essa briga existente aí, polarizada, principalmente com esse negócio da CPI agora, tá? Que isso é uma loucura, político tentando ser médico e não deixando o médico ser médico, tá? Então, quem trata a gente é médico, não é político, tá, gente? Começa por aí. Eu não estou falando de política, não. Estou falando de ciência, que eu sou um apaixonado em estudo, tá? Na nossa tecnologia. Então, veja bem, o que é profilaxia? Gente, profilaxia é o que a sua avó fazia quando você começava a sentir febre, e ela te dava um chá de camomila, você sentia dor de estômago, ela te dava um chá de boldo. Isso é profilaxia, antes de você ter o problema, antes de você... Isso é profilaxia, entende? Você fazer alguma coisa para melhorar o funcionamento do teu organismo. E Photon Pad é uma profilaxia diária. É uma profilaxia no sentido de prevenção contra problemas cardíacos. Nós sabemos que da noite que eu preciso melhorar o meu fluxo sanguíneo. Então, por que não usar um recurso desse? Simples assim. Gente, e o Photon Pad, o melhor do Photon Pad é que ele tem um preço maravilhoso. Ele deixa, de 1,50, ele deixa quase R$1.000 de lucro para um prata, quem adquiriu o kit prata. Só que o nosso cliente, gente, ele paga isso aqui em parcela de R$158 ao mês. R$150, qualquer um que vai na farmácia compra 2 caixinhas de qualquer medicamento, gasta R$100 numa farmácia hoje. Esse comparativo. E quanto tempo dura um Photon Pad? Se a pessoa não for aquele rapaz lá que cada ano trocar, fica com um cheiro muito forte, né? Mas se você cuidar dele, ele dura anos. Ele não perde. O Japão nos dá o efeito da nanotecnologia de 70 anos.
Então, ou seja, o custo-benefício dele é maravilhoso, o preço dele é baixíssimo. Tanto é que eu não entendo vocês, DAs, que apresentam o Photon Pad na casa do cliente só de casal. Gente, Photon Pad você apresenta para o número de camas que tem lá no orçamento. Qual que é a cama da? 1,38. Vamos lá para 1,38. 2 crianças? Quantos filhos o senhor tem mesmo, seu Florentino? 2 meninas? Eu já ponho o preço de duas de solteiro. Porque ele vai querer só para ele, para a mulher dele. Por quê? As filhas dele não comem a mesma coisa que ele? A filha dele almoça o mesmo que ele? A filha dele toma café da manhã o mesmo que ele? Pior, as filhas dele ainda tomam Coca-Cola lá fora, comem um monte de McDonald's, mais do que os pais. Talvez os filhos precisem mais do que nós. Então, eu não entendo. Quando você apresenta o Photon Pad, você tem que apresentar o Photon Pad para a família inteira. Tem que ser vendedor de colchão raiz, né, Levi? Que chegava lá e o raiz, né, media todas as camas. Se ele vai comprar ou não, é outra história, negociação. O que nós estamos falando é ofertar a tecnologia, o benefício para toda a família. Tá certo? Vamos lá. Photon Pad, o Ivan fala assim, Photon Pad versus retenção de líquido. Foi aquilo que eu expliquei, o dreno linfático. Ah, vou dar uma dica, tá? Peguem o Photon Detox, que vai no kit, para as mulheres, o pessoal que tem muito problema de retenção de líquido, toma banho de noite, pega o Photon Detox e passa onde dá íngua, tá, gente? Se você não sabe onde estão as linfas, passa onde dá íngua. Aqui da íngua, como diz minha mãe, no subaco da íngua, aqui, ó, na subaqueira da íngua, e na virilha da íngua. Passa atrás do joelho, entendeu? Passa nesses lugares, porque aí são onde existe o que a gente chama de ralos. O ralo do sistema linfático, respondendo aí a pergunta do Ivan, ou complementando a pergunta dele, é onde nós temos o que a gente chama de os gânglios linfáticos. Esses gânglios precisam estar drenados. É uma bolsinha que enche ali, por isso que é fácil da gente entender quando dá íngua. Pega um pouquinho do Photon Detox, passa nesses cantos, por quê? O Photon Pad vai trabalhar a noite inteira. Quando você for no banheiro no outro dia, você drena, você faz o quê? Você urina, você põe tudo para fora. Além do que, toda noite, todo ser humano elimina um copo de água. Por quê? Por que a gente acorda com sede, gente? Porque a nossa urina está amarelada, porque é um processo natural do corpo, tá? Temos vasoconstrição também, que afeta a circulação sanguínea no frio. Isso, Maia, a vasoconstrição, mais a necessidade de temperatura, a gente se encolhe. Por isso que tem uma coisa bem bacana do Photon Pad, tá, gente, que é importantíssimo de você falar, é o seguinte, vocês vão perceber que Photon Pad no verão é fresco, ele deixa o teu colchão fresco, certo? E no inverno ele é quentinho. Por quê? Ele é termorregulador, ele usa a própria temperatura do seu corpo. Ele é termorregulador. Isso significa que quando você está com frio, tá? Abaixo de 36 graus, você começa a ter hipotermia. Começa por onde? Você começa a sentir as mãos endurecer, frio na mão e os pés gelados. Se isso acontecer, o Photon Pad, tanto é que na Europa eles usam muito no inverno para isso, certo? Quando está muito frio, eu já cheguei a comprar no Rio Grande do Sul, quem está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que usa lençol térmico, pelo amor de Deus, gente, lençol térmico é terrível para a saúde das pessoas. Não me usem lençol térmico, pelo amor de Deus, principalmente ligado a noite inteira. Porque é uma frequência eletromagnética não ordenada, esquentando o teu corpo. Aquilo faz um mal. É a mesma coisa de você ligar um carregador de celular gigante e deitar em cima. Como assim, Takaki? Estou passando frio. Simples. Antes de ir para a cama, põe o teu... Eu tenho um lençol térmico na minha cama, agora no inverno. Minha esposa até falou, vamos colocar que está esfriando. Eu coloco por baixo do Photon Pad e só esquento. Deixo ele esquentar. Depois que ele esquenta, eu vou e desligo ele da tomada. Não deixe ele ligado na tomada, pelo amor de Deus. Tá certo? Faz um mal tremendo. Porque é uma corrente elétrica a noite inteira, gente. Então, vai lá, esquenta a sua cama, é o suficiente. O Photon Pad, porque aí o teu corpo vai ficar quente pela temperatura natural dele. Excelente vocês fazerem isso, tá? A desintoxicação nós já falamos, vamos lá. Para quem faz tratamento de câncer, como químio, rádio, a Photon vai interferir? Rosana, não. Lembra que eu falei agora
É a mesma pergunta aqui do Ricardo. Existe uma diferença entre você usar Photon Pad, Photon Ions na PED, e você usar Photon Ions no Kencobio. O meu mestre, chamado Dr. Carlos Nogueira Pérez, diz o seguinte: quando você usa muita intensidade, você tem que ter uma regra matemática lógica. Muita intensidade, pouco tempo. O que significa isso? Eu não posso ligar o Kencobio e ficar com o Kencobio 8, 10 horas ligado com ele no meu corpo. É muito intenso. Então, eu uso ele por, que nem falávamos hoje, senhor Ari, 15 minutos, mais 15 no ponto da dor, 5, meia hora é o suficiente para o organismo quando a coisa não é crônica. Se for agudo, pode usar 3, 4 vezes ao dia, até diminuir aquela agudização do sintoma. Muita dor, uma inflamação, pode usar até 3, 4 vezes, mas nunca todo dia 3, 4 vezes por dia. Não usa Kencobio, é uma vez de 30 minutos no máximo, tá? Agora, a Photon Pad você pode usar todo dia, 8 horas por dia. E aquela pessoa que fica como tua sogra à noite, acamada, 24 horas, não tem problema nenhum. Por quê? Pouca intensidade, muito tempo. O que é pouca intensidade? A energia do Photon Pad, ela é ativada com a energia do corpo. E sabe qual que é a energia do corpo? 0,003 watts. É uma energia pequenininha, mas suficiente para ativar o fóton e te trazer os benefícios, ok? Então, gente, potencializa o medicamento? Sim, tá? Por quê? Porque ele vai fazer o quê? Lembra? Energia reguladora. Esse produto ainda não está no site, não encontrei. Tá sim, Rosana, só procurar lá que você encontra, tá? Autoimune, legal, entendi. Jefferson, Photon Pad, mais Kencobio, mais pastilha de fóton. Isso aí é... por isso que o nosso slogan é o seguinte, vou falar para vocês. Pergunta, quem usa Photon Pad aí? Me dá um joinha aí, todo mundo que usa já o Photon Pad na sua cama. Aqui, todo mundo, 100% que está aqui, deveria estar usando Photon Pad na cama. Certo? Olha lá, o Dima já deu ali, Roseli já deu joinha, vai me dando joinha, todo mundo aí que usa o Photon Pad, tá? Agora, a Abimael também. Agora, a pergunta é o seguinte, quem usa Photon Pad, quem usa o travesseiro de fóton, dá joinha também, e quem se cobre com fóton? Eu vou dar o meu joinha. Vou achar o meu joinha aqui, vou dar o meu joinha, por quê? Eu durmo com fóton, em cima do fóton, o meu colchão é de 100% fóton, e eu coloquei o Photon Pad. Eu tenho um quencopato, e eu me cubro com a manta de fóton, o lençol de fóton, tá? Que é aquela mantinha, a Sandra está me perguntando, você se cobre com o quê? Para vocês vão se cobrir com essa mantinha de fóton, que na tabela de preço você está como lençol de fóton, mas ela é uma manta, por isso que a gente confunde um pouco quando fala isso, mas eu me cubro, Sandra, com um edredom e com um cobertor de fóton que eu trouxe do Japão. Esse eu trouxe da fóton japonesa. Isso. Mas do Photon Ion eu tenho ele... quando eu fui no Japão, eu ganhei isso do presidente da empresa, então aqui em casa ninguém ganha. Minha esposa tem um edredom dela de fóton, eu ganhei 2. Eu ganhei um cobertor de fóton e um edredom de fóton do Japão. Então eu uso eles, tá? Mas vocês, distribuidores, deveriam todos dormir cobertos, porque fóton também tem uma matemática importante. Quanto maior a área, quanto maior o tempo, quanto maior a quantidade, maior será o efeito. Por isso que quando você fala aqui de Photon Pad, Kencobio, pastilha, isso faz parte do meu dia a dia. Por isso que é bem-vindo ao mundo fóton, meu e da minha família. Fóton você tem que usar todos os dias, sempre. Transformar isso na sua vida, gente, como algo rotineiro. Faz parte. Por exemplo, celular. Eu sou na minha casa, nós somos em 4. Tem a cachorrinha que ainda não tem celular, mas nós somos 4. Eu, minha mulher, minhas 2 filhas, certo? Eu tive que comprar celular para todo mundo, porque é um meio de comunicação moderno. Então, por que eu não tenho que comprar um Photon Pad para todo mundo? Entende? A linha de raciocínio de venda. Na minha casa tem televisão no quarto de todo mundo. A pequenininha falou, também quero uma televisão. Só foi ela começar a ficar um pouquinho maior, dormir no quarto dela, sozinha, ela pediu uma televisão. Então, se a gente coloca a televisão no quarto dos filhos, dá celular para os filhos, por que o Photon Pad a gente não dá para os filhos? Porque você, distribuidor, não oferece. A culpa é sua, não é do teu cliente. A culpa é sua, não é do teu cliente, não. Porque a obrigação de oferecer o Photon Pad para colocar na cama dele é sua e não dele. Porque ele vai pensar assim, não,
eu tô velho, eu tenho dor, eu preciso né, Levi? Não, o teu filho, as crianças, para vocês terem uma ideia, todos os meus sobrinhos, filhos dos meus amigos, quando nascem, eu mando fazer, pergunta para a professora Neuza lá, que eu mandei para a menina da cara, eu mando fazer, antes eu tinha que mandar fazer um colchão, ficava mais caro para mim, né? Agora, eu mando fazer uma fotompad e dou de presente do tamanho do berço. Eu faço isso, é o que eu dou de presente. Entendeu? Você tem que fazer isso, não existe. Você que é distribuidor, nasceu um sobrinho, melhor presente que você pode dar para o teu sobrinho. Por quê? Porque tua cunhada vai usar no teu sobrinho, depois você vai ter que fazer o teu irmão comprar para colocar na cama deles. Isso é estratégia de venda, gente. Vamos lá. Efeito nos... Meu recorde nos colchões foi 12, 17, 18 no dia. Passar a treina da cama de todo mundo. Isso era colchão ainda. Então... Agora imagina o fotopé. Fotopé cabe no colchão. Na casa de todo mundo, dá menos que o valor do colchão. Do colchão. O que o Levi está falando isso aqui. Quem é da velha guarda, eu também aprendi como Levi. Nós éramos ensinados pelos nossos especialistas a medir todas as camas, independente se o cliente ia comprar ou não. Era obrigação, né, Levi? Levar no talão, medir de todo mundo. Era isso mesmo. Vamos lá, gente. Eu acho que é epilepsia, efeito nos patógenos, parasitas, drenar os líquidos, ó. Tudo isso aqui que estão colocando a gente já falou, né? Então, vamos lá. Tem bastante informação. Durante o dia, camiseta é legal. Ah, isso aí, Isis, ó. Tá vendo? Estou de camiseta... Até falei para a Sandra, ela falou, nossa, tá com uma camiseta diferente hoje, com a camiseta polo, mas essa aqui eu mandei fazer um teste, tá funcionando bem, gente. Logo, logo tem novidade. Takashi, super benefício na gravidez? Edgar, muito boa essa pergunta, Edgar. Gravidez, aonde que o bebê é desenvolvido? No útero. O útero é o quê? É uma bolsa cheia do quê? De um líquido amniótico, e esse líquido amniótico é cheio de água. Aonde que ele atua? Diretamente na água. É extraordinário para as grávidas, para a saúde da grávida, para o inchaço nas pernas da grávida, para dores nas costas da grávida, mas principalmente para a saúde do feto. Gente, é extraordinário, tá? Usem, todo mundo que você vê barrigudo, ficou sabendo que engravidou, corre lá e oferece o Photon Pad, tá? Todos os homens deveriam usar a bermuda masculina de Photon. Cuide aí, rapaziada. Verdade, Thiago. Outra coisa importantíssima do Photon Pad. É isso. E o Photon Pad também ajuda muito o seguinte, inflamação na próstata é o primeiro sinal que a gente tem, que é prostatite. Primeiro é hiperplasia, aumento da próstata. Quem acorda 3, 4 vezes para ir no banheiro à noite se preocupa com a sua próstata, homens. Você começa a usar Photon Pad, tomar água de fóton. Eu escutei esse depoimento sexta-feira de um amigo, tá? Ele falou assim, a mulher dele falou, nossa, Takashi, que beleza, rapaz. O Marcelo parou de acordar 2, 3 vezes, não me acorda mais de noite, porque ele acordava, tem um sono leve, aí começou a prestar atenção. Eu falei assim, Marcelo, você já tinha feito o exame? Toma cuidado, ou seja, diminuiu, já teve uma diminuição na próstata, ele parou de ter. Assim, gente, é notório, tá? Vamos lá. Eita, nossa senhora, tem 41 aqui, vamos lá. O diário do Photon Pad, pastilha, isso aí, o Douglas Ala colocando. Criança recém-nascida é ótimo Photon Pad, já falei disso. Excelente presente, meu filho já nasceu, já era foto. É isso aí, Edgar. Top mesmo. Para imunodeficiência. Imunodeficiência. O Edenilson, lembra que eu falei? Partindo do princípio que o Photon IO é uma energia reguladora, tá? Então, eu vou trabalhar com o quê? Com o equilíbrio homeostático do corpo, eu vou trabalhar com o equilíbrio energético do corpo, com o equilíbrio da imunidade do corpo, entende? Se eu preciso de energia, ele me dá aporte de energia. Se eu estou com uma energia excessiva, que é Qi, né, desequilíbrio de Qi, Yin, Yang, né, eu vou fazer com que haja um equilíbrio disso, tá bom? Uma energia reguladora. Esse é o segredo da tecnologia Photon Ion, tá? Então, tem gente perguntando aqui, ó, no trigêmeos da face, tá? Os benefícios nos trigêmeos da face. Gente, tudo que for muito local, você tem que entender que o fóton precisa ser aplicado no ponto local, tá? A Photon Pad é um tratamento, que é o tema de hoje, para sistêmico, 8 horas por dia, para tratar o corpo todo, melhorando o quê? O equilíbrio energético, o equilíbrio fisiológico, o equilíbrio imune do nosso organismo.
organismo. Se eu tenho isso, eu tenho um organismo mais forte. Se eu quero um tratamento local, eu estou com um problema de trigêmeos de face, eu tenho um problema de cotovelo, eu tenho um problema de torcicolo, eu tenho um problema de ombro. O que você vai pensar? Fóton íon no local. Entende? Fóton pad geral e uma coisa muito específica, o fóton pad no local. Por exemplo, região de face. O que eu posso usar na região da minha face? Posso usar os cremes de aplicação de fóton, posso usar a máscara que o Levi deu de presente para o senhor hoje no rosto, para dormir à noite, ou posso usar a máscara facial, sim, do olho, né? Exatamente. Então, você tem hoje... Isso. Tânia, vamos lá. Posso colocar a capa em cima do Photon Pad, entre ele e o lençol? Pode. Ô, Tânia, mas preferencialmente, Tânia, não coloque aquelas capas que são de sintéticas, sabe? Procura usar aquelas capas de algodão, porque quanto mais sintético é o material, tipo, tem umas de viscose, coisas desse tipo, ele interfere, porque lembra que fóton é energia fotoeletromagnética, então quanto menos parte sintética eu colocar, melhor. Eu aconselho sempre colocar em cima uma capa protetora, até para não sujar, Tânia, você pode colocar, mas sempre do mais natural possível. Algodão, preferencialmente sem estampas, muito colorido, branco, com cores claras, que vá menos química possível na tintura, tá bom? Tanto é que você pode ver, olha, é branquinho no tecido, só alvejado, não tem tinta, não tem nada. Nem impresso ele é. Você vê que a gente usa uma autorrelevo justamente para ter o mais... até porque ele tem um toque de conforto extraordinário, Tânia. Se você colocar um tecido muito viscoso, aquela proteção, ele perde esse toque, que é um toque fresco e gostoso no nosso organismo. Bom, gente, olha só, já são 8h20, já mais uma vez estouramos o nosso tempo aqui. Você ia falar alguma coisa? Ou... Para fazer um resumo. Quem cobriu? Não, tem gente perguntando aqui. Eu sei que tem um monte de gente perguntando, gente. É o seguinte, live de foto de tema, nós temos que focar no tema, porque senão a gente acaba buscando muito, a gente vai falar... Então, semana que vem a gente volta com o tema Quem Cobriu. Então, segunda-feira que vem, não percam, e voltam para falar do Quem Cobriu na semana que vem. Porque senão a gente desfoca muito aqui o público. Às vezes a pessoa faz uma pergunta muito específica e tal... Então, a gente vai estar sempre definindo um produto ou uma linha de produtos, tá bom? Bom, Sandra, você está aqui com nós não estamos te vendo. Deixa eu te liberar minha câmera. Você conseguiu voltar? Consegui. Que ótimo. Então, você está aqui de novo. Sandra, libera a tua câmera aí. Eu voltei. Só para dar uma boa noite para o pessoal, né? Mas eu acho que foi top, porque hoje nós estouramos e eu vou ter que começar agora a deixar sempre programado o YouTube para quando acontecer isso a gente liberar também, né? Meu microfone que eu tô sem ser roxo. Não se... tá. Vamos lá. Tá liberado, então. Vê aí. Libera aí como só para isso. Oi. Pronto. Takashi, foi ótimo, muito bom, como sempre, maravilhoso. Eu acho que deu para o pessoal aproveitar bastante aí seus ensinamentos, né? Da nossa nanotecnologia fantástica. Takashi é sensacional, né, pessoal? Sem comentários. Essa noite lotou a nossa sala. A gente vai trabalhar para deixar programado toda semana o YouTube, né, Takashi? Para o pessoal não perder. Mas, pessoal, amanhã eu estou enviando nos grupos a nossa live gravada, tá? Para o pessoal estar assistindo também. Vale a pena, mesmo quem assistiu hoje, tem muitos ensinamentos importantes. Não, escutar de novo, nem se for no carro, a gente sempre tem um tempinho para escutar e para estar aprendendo. Porque sempre o que a gente absorve é muito pouco, né? Da primeira vez que a gente ouve. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. As nossas lives têm sido muito boas. A live da manhã também, parabenizar o André. Hoje nós tivemos muitas pessoas que assistiram e gostaram, me deram uns feedbacks muito positivos. E eu também quero aí mandar um abraço para o pessoal de Cascavel e Foz do Iguaçu. Lembrar que domingo eu estarei aí em Foz do Iguaçu. Vou fazer um treinamento, eu e a Denise, do Kit Redux, tá? Parabéns, Terezinha, Carlos de Foz, os nossos líderes de lá, que estão organizando o treinamento, Mendonça e Débora, que também estarão presentes, e toda a liderança lá da região. A gente vai estar fazendo um workshop de produtos, viu, Takashi?
Claro que não vai ser igual ao do Takashi, mas a gente vai fazer de tudo para ser muito legal. E o Levi também está indo comigo, a Denise. E depois agradecer o Thiago Damasceno aí, né, por essa equipe maravilhosa. Ele que é o pai de toda a rede lá de... O Thiago está aí também, de Cascavel e Foz. O Thiago não vai poder estar conosco porque ele tem um compromisso no norte. Mas pode deixar, Thiago, que a gente vai cuidar bem lá da sua rede, tá bom? Então, pessoal, até o final de semana eu espero vocês lá. Um abraço, Deus que abençoe vocês, uma semana abençoada para todos nós, com muita saúde, muitas vendas. Sucesso! Maravilha, Sandra, eu vou interromper aqui a gravação. Aí.